Provérbios capítulo 4, nós vamos ler a partir do versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Amém. Até aqui. O que você faz quando quer guardar bem seguro algum objeto valioso que você possui? O que você faz? Você guarda esse objeto valioso num cofre. É ali que você guarda. Quer dizer, eu suponho que nenhum de nós aqui tenha algum cofre instalado nas nossas casas. Mas se nós tivéssemos um cofre, o que é que nós guardaríamos dentro desse cofre? Mas digamos que nós tivéssemos tudo isso. Digamos que nós tivéssemos um cofre instalado nas nossas casas e nós tivéssemos objetos valiosos. O que nós guardaríamos dentro desse cofre? Não seriam aquelas coisas sem importância. Seriam exatamente aquelas coisas importantes, aquelas coisas valiosas. A função de um cofre é guardar em segurança aquelas coisas preciosas, aquelas coisas valiosas que nós temos para que ninguém as roube de nós. Essa é a função de um cofre, esse é o objetivo de um cofre. Mas será que aquilo que você tem de mais precioso pode, de fato, ser protegido por um cofre? Porque sempre é possível descobrir a senha de um cofre. Né? A gente vê nos filmes, a gente vê nos seriados, lá aqueles caras que têm habilidade em descobrir a senha daqueles cofres lá que tu tem que girar tanto para a esquerda, tanto para a direita, e daí hoje em dia a gente tem os cofres eletrônicos, né, que tem uma senha ali eletrônica, mas ainda assim é sempre possível hackear um cofre, sempre é possível descobrir a senha dele e abrir aquele cofre e roubar aquilo que tem no cofre. Sempre é possível arrombar um cofre. Se a pessoa que quer roubar não consegue descobrir a senha, ela pode arrombar o cofre. Ela pode usar a força bruta, arrombar o cofre e roubar aquilo que está lá dentro. E se a pessoa que quer roubar não consegue nem descobrir a senha e não consegue nem arrombar o cofre, ela pode roubar o cofre. Né? Existem notícias de ladrões que não conseguiram nem descobrir a senha e nem arrombar o cofre, eles roubaram o cofre. Eles arrebentaram o cofre da parede e levaram o cofre embora. E depois, com o tempo, eles vão lá e abrem o cofre e conseguem pegar o que tem dentro. Então, um cofre, ele nunca será seguro o suficiente para guardar as coisas mais preciosas que você tem. Ele é um lugar seguro, mas não é seguro o suficiente. Mas, além disso, se existisse um cofre absolutamente seguro, absolutamente impenetrável, será que aquilo que de mais precioso você tem, será que poderia ser guardado dentro desse cofre? Porque quais são as coisas mais preciosas que você tem? Dinheiro? Joias? Casas? Carros? A tua família? O teu cônjuge? Os teus filhos? Com certeza que a família, o cônjuge e os filhos
são infinitamente mais importantes que qualquer outra coisa. Ou pelo menos deveriam de ser. Né? Em alguns casos não são. Né? Mas deveria de ser. E com certeza você não pode guardar a tua família protegida dentro de um cofre. Né? Porque senão eles vão morrer sufocados lá dentro. Mas por mais que a tua família seja preciosa e você a ame, a tua família não é a tua maior preciosidade. Você sabe qual é a maior preciosidade que você tem? Coração. O nosso coração é a coisa mais preciosa que nós temos. Porque é o estado espiritual do teu coração que vai determinar o teu destino eterno. O teu coração pode te conduzir para a vida eterna, ou o teu coração pode te conduzir para a morte eterna. E como você já deve desconfiar, nós não estamos falando aqui do coração que os cardiologistas cuidam. Né? Nós não estamos falando desse músculo que nós temos do lado esquerdo do peito, que está batendo e, queira Deus, continuar batendo por muitos e muitos anos. Não é desse coração que nós estamos falando. Nós estamos falando do coração no sentido da essência da nossa vida interior, dos nossos pensamentos, da nossa vontade, da nossa consciência, das nossas emoções. É disso que nós estamos falando. Quando a palavra de Deus fala do coração, ela está falando disso, da essência de quem nós somos no nosso interior. Os nossos pensamentos, emoções, a nossa vontade, a nossa consciência. E como o coração é a maior preciosidade que você tem, é ele que determina o teu destino. Dele procedem a vida ou a morte. E é por isso que você deve guardar o coração. Você deve guardar o teu coração. Tudo bem, mas como eu guardo o meu coração? Você deve estar se perguntando. Que cofre seria seguro o suficiente para guardar aquilo que vai determinar o meu destino eterno? Você deve estar se perguntando. E não existe esse cofre. Esse cofre não existe. Não existe esse cofre exatamente porque não é assim que Deus nos criou. Mas esses versículos que nós acabamos de ler te mostram como é que você guarda o teu coração. Você guarda o teu coração não colocando ele dentro de um cofre. Não guardando os teus pensamentos, as tuas emoções, a tua consciência, a tua vontade dentro de um cofre. Não é assim que você guarda o teu coração. Você guarda o teu coração guardando a palavra de Deus dentro do teu coração. É a palavra de Deus dentro do teu coração que guardará o teu coração para a vida eterna. A palavra de Deus dentro do coração é tal qual um conservante, a gente poderia dizer assim. Sem a palavra de Deus, o nosso coração se deteriora. Na verdade, sem a palavra de Deus, o nosso coração já está deteriorado. Né? Porque os nossos pensamentos, as nossas emoções, a nossa vontade, a nossa consciência, ela, quando nós nascemos, tudo isso já está contaminado pelo pecado. E se o nosso coração seguir o seu próprio caminho, ele nos levará para a morte eterna. Mas a palavra de Deus dentro do nosso coração restaura o nosso coração, restaura os nossos pensamentos,
a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa consciência de acordo com a vontade de Deus. A palavra de Deus dentro do nosso coração guarda os nossos corações. É a palavra de Deus dentro do teu coração que guardará o teu coração para a vida eterna. O teu coração te guiará então em direção à vida eterna apenas se você guardar dentro dele a palavra de Deus. É necessário que a palavra de Deus permeie o teu coração. É necessário que os teus pensamentos, a tua vontade, a tua consciência, as tuas emoções sejam transformados e guiados pela palavra de Deus, e então você terá a vida eterna. Guarde a palavra de Deus no teu coração, e ela, a palavra de Deus, guardará o teu coração para a vida eterna. Nós estamos na última parte do capítulo 4. O capítulo 4, ele contém 3 discursos do pai sábio e temente a Deus ao seu filho. O primeiro discurso vai do versículo 1 até o versículo 9. O segundo discurso vai do versículo 10 até o versículo 19. E o terceiro discurso vai do versículo 20 até o versículo 27. Nós estamos, então, no último discurso deste pai que está contido nesse capítulo 4, que não no último discurso do pai no livro de Provérbios, mas o último discurso neste capítulo 4. E é perceptível que a admoestação constante deste pai sábio e temente a Deus ao seu filho é uma só. É só uma a admoestação desse pai para o seu filho. E ela pode ser resumida nos versículos 20 e 21. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Vocês devem ter percebido que ele constantemente está repetindo essa ideia de que o filho não deve se apartar das suas palavras, de que o seu filho não deve esquecer-se das suas palavras. Este pai sábio, ele não se cansa de ser repetitivo. Este pai temente a Deus, ele não se importa de ser repetitivo. Ele não se importa de estar dizendo sempre as mesmas coisas, talvez com palavras um pouco diferentes, mas sempre as mesmas coisas. Ele não se importa e ele não se cansa de ser repetitivo. E vocês sabem dizer por quê? Vocês sabem o que leva este pai a não se cansar de repetir sempre as mesmas coisas para o seu filho? Porque ele ama o seu filho. Vocês sabem por que ele não se importa de ficar repetindo e repetindo várias e várias vezes a mesma admoestação? Como a Ângela disse, porque ele ama o seu filho e porque ele sabe que fora da sabedoria de Deus, que se mostra de forma prática no temor do Senhor, fora da sabedoria de Deus, não existe a mínima possibilidade do seu filho ser bem-aventurado. Nem neste mundo e nem no mundo por vir. Porque ele sabe que se o seu filho não aprender a obedecer os mandamentos, a obedecer de coração aos mandamentos de Deus, o seu filho vai experimentar o castigo de Deus. O castigo de Deus neste mundo e o castigo de Deus no mundo por vir. E se os pais que são incrédulos e por isso mesmo insensatos, que não temem a Deus, se esses pais desejam e fazem de tudo para que os seus filhos sejam bem-sucedidos neste mundo, e a maioria dos pais incrédulos é assim, né? São poucos os pais que não querem o melhor para os seus filhos. A maioria dos pais, mesmo os incrédulos, querem o melhor para os seus filhos neste mundo. Então, se os pais incrédulos, insensatos, que não temem a Deus, desejam e fazem de tudo para que os seus filhos sejam bem-aventurados neste mundo, muito mais querem e fazem para os seus filhos os pais que são crentes, os pais que são sábios, os pais que temem a Deus.
E por que isso? Porque os pais crentes, os pais sábios, os pais que temem a Deus, eles entendem que existe uma continuidade entre este mundo e o mundo por vir. Os pais crentes, sábios e tementes a Deus sabem que aquilo que fazemos aqui e agora tem consequências eternas de bênção ou maldição. Consequências eternas de vida ou de morte. Este é o peso da responsabilidade que está sobre os ombros dos pais e mães que são sábios e que temem a Deus. O peso de saber que aquilo que os seus filhos fazem ou deixam de fazer terá consequências eternas, ou de bênção, ou de maldição, ou de vida, ou de morte. Você sente esse peso sobre os seus ombros? Você percebe como, ao te dar filhos, Deus te considera diretamente responsável pela vida deles? Não apenas neste mundo, mas também do destino eterno deles? Se você sentisse o peso dessa responsabilidade, a semelhança deste pai sábio e temente a Deus, você também não se importaria de ser repetitivo com os teus filhos. Assim como esse pai. Se você sentisse o peso dessa responsabilidade, você não se cansaria até que os teus filhos obedecessem de coração as tuas palavras e obedecessem de coração as palavras de Deus. Porque essa é a responsabilidade que Deus coloca sobre os pais. Nós não devemos nos cansar e nem nos importar em sermos repetitivos, em dizermos as mesmas coisas, mesmo que parece que não está dando certo. Porque às vezes pode parecer que não está dando certo. Mas a função dos pais não é desistir quando parece que não está dando certo. Porque se a gente desiste no meio do caminho, não vai dar certo mesmo, né? Tem que ir até o final. Mesmo contra todas as chances, a gente pensa, poxa vida, eu acho que tá difícil, mas tem que continuar, porque essa é a responsabilidade que Deus deu. Eu gostaria de ter filhos um dia. E assim como eu, muitas outras pessoas também gostariam de ter filhos, e às vezes isso parece um tanto quanto distante, mas nós deveríamos encarar essa demora como sendo a providência de Deus trabalhando a nosso favor, nos dando a oportunidade para estarmos preparados para arcar com essa responsabilidade tão grande de ensinar os nossos filhos na sabedoria e no temor de Deus, para que não nos cansemos e nem nos importemos em sermos repetitivos com os nossos filhos. Insistindo para que eles sempre prestem bastante atenção às nossas palavras, jamais se afastando nem se esquecendo delas, insistindo para que eles guardem as nossas palavras dentro dos seus corações, para que os seus pensamentos, as suas vontades, consciências e emoções sejam permeados pelas nossas palavras.
insistindo para que, tendo guardado as nossas palavras nos seus corações e estando convictos delas, eles os obedeçam de coração com a totalidade do seu ser e não apenas de forma externa e hipócrita. Porque esse é o perigo que os filhos de crentes correm. Esse é o perigo que correm os filhos dos crentes. Que eles obedeçam apenas de forma externa e hipócrita. Mas aqueles que são pais, eles devem se assegurar de que os seus filhos não estão obedecendo apenas de forma externa. Não estão obedecendo apenas porque estão com medo de apanhar, porque estão com medo de ficar de castigo, estão com medo de perder o privilégio de poder usar o celular, ou o videogame, ou o computador, ou qualquer outra coisa. É necessário que os pais se assegurem que os seus filhos estão obedecendo de coração. É necessário que os pais se assegurem que os seus filhos nasceram de novo. E é por isso que os pais devem a todo momento, a toda oportunidade, não apenas a toda oportunidade, mas é necessário que os pais criem sempre oportunidade para ensinarem o evangelho aos seus filhos. Por exemplo, a cada desobediência, é necessário que que a filha seja castigado, seja disciplinado. Mas no meio desse castigo, no meio dessa disciplina, ali existe uma oportunidade para o pai e para a mãe pregar o evangelho para o seu filho, para a sua filha. Porque está o pecado, o filho pecou, ali está uma oportunidade para apontar o pecado para o filho. Não de uma forma acusatória, não para humilhar a criança, mas para ensinar ela dizendo, olha, isso aqui desagrada a Deus. E pregar à criança o evangelho a partir da desobediência dela. E assim como nós devemos ser repetitivos com os nossos filhos nessa admoestação, assim também Deus é repetitivo conosco. Na pregação da semana passada, nós enfatizamos a necessidade que temos, como filhos de Deus, de estarmos convictos da sabedoria de Deus, da sabedoria do nosso Pai Celestial. E essa necessidade está mais uma vez presente nessa passagem. E, na verdade, se nós fôssemos para qualquer passagem bíblica que nós formos ler, em que nós formos meditar, qualquer passagem bíblica, ela vai exigir de nós uma convicção inabalável da sabedoria de Deus que está expressa naquela passagem. Essa exigência, ela nem sempre será explícita, mas mesmo que implícita, ela vai estar lá, porque nós somos chamados para crermos na palavra de Deus. É simplesmente impossível que nós vivamos de modo a agradar a Deus neste mundo que está dominado pelo pecado, se nós não estivermos absolutamente convictos da sabedoria que Deus nos revelou na sua palavra. É simplesmente impossível. Porque se Abraão não estivesse convicto do chamado de Deus para a sua vida, vocês acham que ele sairia do lugar onde ele estava? Vocês acham que ele sairia do meio da família dele? Não. Porque a vida de Abraão era uma vida boa. Ele estava na cidade onde ele nasceu, onde ele conhecia todo mundo, onde todo mundo gostava dele, onde todo mundo o respeitava. Ele estava no meio da família dele, onde ele tinha proteção. E daí, de repente, Deus aparece para ele e diz, Abraão, quero que tu abandone tudo isso aí. Eu quero que tu saia errante por aí. Eu quero que tu saia sem saber para onde tu vai ir. Enquanto tu vai caminhando, eu vou te guiando para onde tu vai ir.
Se Abraão não tivesse absolutamente convicto do chamado de Deus para ele, ele jamais seguiria o chamado de Deus, ele jamais obedeceria a Deus. Se Moisés não estivesse convicto do seu chamado por Deus, ele jamais voltaria ao Egito para libertar o povo. Por que ele iria procurar problema para ele? Ele estava feliz, ele tinha uma esposa, ele tinha filhos, ele tinha um sogro que respeitava ele e tratava ele de forma digna. Por que ele ia procurar problema com Faraó e com os egípcios? Se Davi não estivesse convicto do seu chamado por Deus, ele jamais arriscaria a sua vida lutando contra Golias. Ele pensaria, deixa Saul, deixa os meus irmãos que fazem parte do exército, deixa eles derrotar Golias. Eu não sou soldado, não fui treinado como soldado. A única coisa que eu sei fazer é pastorear as ovelhas do meu pai. E foi a falta de convicção do seu chamado por Deus que levou Adão a se rebelar contra Deus. Aqui eu falei da convicção de Abraão, de Moisés e de Davi, e o que faltou a Adão foi convicção. Ele não estava convicto daquilo que Deus havia falado a ele. E é por isso que ele se rebelou contra Deus. É por isso que ele pecou contra Deus. É por isso que ele colocou a nós e toda a criação debaixo da maldição do pecado. É necessário que você esteja convicto do chamado que Deus fez para você. Mas qual é o meu chamado? Você deve estar se perguntando. O teu chamado é viver como um filho de Deus neste mundo dominado pelo pecado. O teu chamado é agradar a Deus enquanto vive neste mundo dominado pelo pecado. O teu chamado é guiar a tua vida e a tua família segundo a sabedoria de Deus neste mundo dominado pelo pecado. Este é o teu chamado. É para isso que você foi chamado. E a menos que você esteja convicto desse chamado, você não viverá à altura daquilo que Deus exige dos seus filhos. É necessário que você esteja convicto e convencido de que a sabedoria de Deus é a verdade. Pois caso contrário, quando surgirem as dificuldades, quando surgirem os sofrimentos, quando surgirem as provações, você vai preferir pecar com os incrédulos do que obedecer a Deus. Você vai preferir mentir, como os incrédulos mentem. Você vai preferir enganar, como os incrédulos enganam. Você vai preferir roubar, como os incrédulos roubam. Você vai preferir trair, como os incrédulos traem. E assim por diante. E na semana passada nós mostramos como é que você poderá desenvolver essa convicção. Nós dissemos que o Espírito Santo gera uma convicção inicial no nosso coração quando nós nascemos de novo. Quando qualquer pessoa nasce de novo, quando qualquer pessoa é regenerada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo gera no coração dessa pessoa uma convicção inicial da sabedoria de Deus, de que a sabedoria de Deus é verdade, de que a palavra de Deus é verdade, de que os mandamentos de Deus são a verdade.
Mas essa convicção inicial, ela é uma convicção inicial apenas. Ela é tal qual uma semente. Acho que todos nós, na época de escola, fizemos aquela experiência de pegar um algodão, umedecer ele com água e colocar um feijãozinho em cima. E daí daqui a pouco o feijão a gente vê, já não é mais um feijão, ele já tem umas raizinhas ali saindo dele e daqui a pouco começa a brotar um pequeno pé de feijão. Não tem o Joãozinho, mas tem o pé de feijão ali. Essa convicção inicial que o Espírito Santo nos dá é como esse feijãozinho, essa semente. Nós devemos cuidar dessa semente, nós devemos regar essa semente para que ela cresça, para que ela se desenvolva. Ore, isso nós vimos na semana passada, ore para que o Espírito Santo te convença da absoluta veracidade da palavra de Deus. Ore para que o Espírito Santo te convença de que a palavra de Deus é a verdade. Esse é o primeiro passo para que nós tenhamos convicção da palavra de Deus. Oração, nós devemos orar para que o Espírito Santo nos convença de que a palavra de Deus é a verdade. O segundo passo é lermos a palavra de Deus considerando a palavra de Deus como sendo verdade de fato. Nós devemos ler a palavra de Deus considerando a palavra de Deus como sendo verídica em todas as suas partes e todas as suas passagens. Porque, do contrário, como você poderá dizer que orou com fé ao pedir convicção? Quando nós oramos com fé, a oração que é feita com fé, ela não fica parada. Por exemplo, se eu estou orando para a salvação dos meus familiares, o que eu devo fazer depois de ter orado pela salvação deles? Crer, mas como é que eu demonstro que eu estou crendo em Deus pela oração que eu fiz? Evangelizando. Se eu estou orando pela salvação dos meus familiares, eu orei pela salvação dos meus familiares, e agora o que eu vou fazer? Eu vou pregar o evangelho para eles. Ah, mas não vai dar certo porque santo de casa não faz milagre, não vai dar certo porque Jesus disse que um profeta não é bem aceito entre os seus familiares, entre os seus amigos. Não vai dar certo. É melhor que um estranho pregue. Pois é, mas Jesus, lá no Evangelho de João, Jesus disse que os seus discípulos fariam obras maiores do que ele. Jesus disse de si mesmo que um profeta não tem honra na sua terra, na sua pátria, na sua cidade, não tem honra entre os seus amigos, não tem honra entre os seus familiares. Jesus disse isso de si mesmo. Mas os seus discípulos, Jesus disse que eles fariam obras maiores do que ele fez. Então não pense que a tua família vai te desprezar unicamente porque eles são teus parentes. Não pense que os teus amigos vão desprezar unicamente porque eles são teus amigos. Porque Jesus disse que aqueles que creem nele farão obras maiores. Jesus foi rejeitado pela sua família. Mas se você crer nele, você não será rejeitado pela tua família. Jesus foi rejeitado pelos amigos e conhecidos dele. Mas se você crer em Jesus, você não será rejeitado nem pelos seus amigos e nem pelos seus conhecidos. Então, se você ora pela salvação da sua família, você deve crer e você demonstra essa fé pregando o evangelho a eles. Então, da mesma forma, se você ora pedindo convicção
da palavra de Deus, se você ora pedindo que o Espírito Santo te convença de que a palavra de Deus é a absoluta verdade e que não existe outra verdade neste mundo a não ser a palavra de Deus, você demonstra a fé lendo a palavra de Deus e considerando ela verdadeira. E então obedeça a palavra de Deus como sendo a absoluta verdade. Ore, leia e obedeça. Não existe outra forma de estar convicto da palavra de Deus. Não existe fórmula mágica, não existe fórmula em que não exija esforço da nossa parte. Ore, leia e obedeça. Ouça a voz de Deus falando com você nessa noite, nos versículos 20 e 21. Ouça a voz de Deus. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-te dos teus olhos, guarda-as no íntimo do teu coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração. Encha o teu coração com a palavra de Deus. Que os teus pensamentos sejam guiados pela palavra de Deus. Não pense como o mundo pensa. Não pense como os incrédulos pensam. Não pensa como os influenciadores do YouTube ou do Instagram querem que você pense. Pense como Deus quer que você pense. Pense conforme a palavra de Deus. Não sinta conforme o mundo sente. Que as suas emoções não sejam guiadas pelo mundo, que as suas emoções não sejam guiadas pelo pecado, pelos incrédulos. Que a tua consciência não seja guiada por aquilo que o mundo chama de consciência. Que a tua vontade não seja igual à vontade dos incrédulos. Que o teu coração esteja permeado pela palavra de Deus. Que os teus pensamentos, as tuas emoções, a tua vontade, a tua consciência sejam informados e sejam guiados pela palavra de Deus. E não existe fórmula mágica que faz isso. Isso não acontece no estalar de dedos, isso não acontece no dizer de algumas palavras mágicas. Isso acontece no dia a dia. À medida em que eu oro, à medida em que eu leio a palavra de Deus e à medida em que eu obedeço a palavra de Deus. É como a ilustração que nós fizemos na semana passada. Não adianta eu ir para a academia e ficar olhando lá para o halter no chão, né? Pensando que só porque o halter está aqui do meu lado, eu vou ficar forte. É necessário que eu pegue o halter e eu faça o exercício. Ah, mas vai ser difícil, vai doer, eu vou me cansar? Sim, claro. Como tudo na vida. Qualquer coisa que a gente vai fazer na vida vai envolver cansaço, vai envolver dor, vai envolver sofrimento, qualquer coisa. Não existe uma fórmula mágica para ficar forte fisicamente, não existe uma fórmula mágica para ficar forte espiritualmente. É necessário esforço, é necessário trabalho. Guarde a palavra no teu coração. E então você terá a vida.
Versículo 22. Porque são vida, são a que se referem às palavras, às razões, né? Versículo 20 fala as minhas palavras, as minhas razões. Versículo 20, 22, desculpe. Porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. Ao ouvir a voz de Deus falando com você, nos versículos 20 e 21, você terá vida. Porque você estará tão convicto da veracidade da palavra de Deus, a ponto de investir todos os teus recursos no estudo da palavra de Deus para nela achar a sabedoria. Porque aqui no versículo 22 nós temos o verbo achar, né? Porque são vida para os que as acham. E nós já vimos em pregações passadas que achar aqui não é no mesmo sentido em que a gente acha uma moeda de 50 centavos no chão. Achar aqui não é que nós estávamos caminhando descuidados pelo nosso caminho e de repente a gente viu uma coisa pequenininha assim ao longe, brilhando no chão, e a gente foi ver, e quando a gente chegou perto a gente viu que era uma moeda de 50 centavos. Achar aqui é o achar como resultado de estar buscando. É quando a gente perde alguma coisa, né? Acho que isso já aconteceu com todos nós. A gente perde alguma coisa e a gente fica louco porque não consegue encontrar. E a gente refaz o caminho que a gente fez durante o dia. O que eu fiz? Eu fui primeiro no banheiro, depois eu fui lá e eu fiz isso, fiz aquilo, e a gente vai indo em todos os lugares onde a gente foi para ver se a gente acha aquilo que a gente perdeu. E quase sempre a gente nunca acha. E daí a gente revira a casa inteira procurando, até que de repente a gente acha. Esse é o sentido do verbo aqui. Não é o sentido de achar, achou por acaso, achou sem querer. Não, é o achar como resultado de uma busca intensa. É necessário investir todos os recursos nesse processo de achar aqui. Capítulo 3, Provérbios 3, versículo 13. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, de novo, não achar de forma aleatória, não achar de forma sem querer, mas aquele que faz de tudo para achar, e o homem que adquire o conhecimento. Também Provérbios 4, versículo 5. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueças nem te apartes das palavras da minha boca. É necessário que nós investamos os nossos recursos e o nosso tempo no estudo da palavra de Deus para nela acharmos a sabedoria. Porque são vida, versículo 22, porque são vida para os que as acham e saúde para todo o teu corpo. O verso 22 fala da vida, que deve ser aqui entendida como vida de bênçãos neste mundo e também no mundo por vir, e também fala da saúde do corpo. Nós não temos agora tempo, mas em pregações passadas, especialmente aquela que lidou com os primeiros versículos do capítulo 3, nós vimos como é que a obediência às leis de Deus nos proporcionam saúde e bem-estar. E para os propósitos dessa pregação, basta dizer que quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós agimos em conformidade com o propósito para o qual Deus nos criou. E isso nos proporciona saúde. Eu vou repetir. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós agimos de acordo com o propósito para o qual Deus nos criou. E quando nós agimos de acordo com o propósito para o qual Deus nos criou, isso nos proporciona saúde, isso nos proporciona bem-estar. Se você for comprar um equipamento, uma máquina de lavar roupa, por exemplo, uma televisão, um celular ou qualquer outro equipamento, e você quiser garantir o funcionamento desse equipamento pelo maior tempo possível, sem precisar acionar a garantia e sem precisar depois ter que levar para fazer manutenção depois que a garantia passou, se você quiser usar se você quiser garantir o funcionamento desse equipamento pelo maior tempo possível, o que é que você deve fazer com relação a este equipamento?
Você deve usar esse equipamento de qualquer maneira? Ou você deve, em primeiro lugar, ler o manual de instruções para aprender como aquele equipamento deve ser usado, e então, depois de ter lido o manual de instruções, fazer uso desse equipamento conforme as instruções do manual? Com certeza a resposta certa é a última. O mesmo se aplica à tua saúde física, mental e emocional. Se você desobedecer o manual do fabricante, o manual de instruções, se você desobedecer o manual do teu Criador e Pai, logo você sofrerá as consequências danosas do pecado. E você sofrerá as consequências danosas do pecado no teu corpo, na tua mente e nas suas emoções. Por que a maioria das pessoas que vivem nesse mundo tem problemas emocionais? Por que as pessoas têm necessidade de sempre parecerem extremamente felizes nas suas postagens no Facebook, Instagram e qualquer outra coisa desse tipo? Exatamente porque elas não são extremamente felizes. Eu desconfiava disso e ontem eu li um artigo escrito por psicólogos e psiquiatras falando exatamente disso. A ascensão das redes sociais levou as pessoas a ter uma alegria falsa. Uma alegria tóxica. Se fala muito de masculinidade tóxica, né? Mas aqui eles estão falando de alegria tóxica. É aquela alegria que é falsa. E as pessoas, elas precisam disso porque elas não têm condições de lidar com seus sofrimentos, elas não têm condições de lidar com as suas tristezas. E elas têm sofrimentos e elas têm tristezas emocionais e psicológicas exatamente porque elas estão tratando a si mesmas de forma contrária àquilo que Deus determinou no manual de instruções. Quando elas compram um celular, quando elas compram uma televisão, elas leem o manual de instruções para saber como elas devem lidar com aquele equipamento, para assegurar que aquele equipamento vai durar o maior tempo possível. Mas com relação a si mesmas, elas não fazem isso. Com relação a si mesmas, elas cuidam de si de forma completamente errada, de forma contrária àquilo que Deus, o Criador delas, determinou. Se você desobedecer o manual do teu Criador, logo você sofrerá as consequências danosas do pecado no teu corpo, na tua mente e nas suas emoções. Mas se você buscar na palavra de Deus a sabedoria de Deus para viver neste mundo dominado pelo pecado, o teu corpo, a tua mente, as suas emoções serão preservados e serão curados por Deus. Isso não quer dizer que você jamais ficará doente. Mas isso quer dizer que você jamais ficará doente como consequência direta dos teus pecados. Talvez você fique com gripe, talvez você pegue Covid, talvez você pegue uma outra doença, talvez você desenvolva alguma outra doença, talvez até
por algum período de tempo você passe por algum tipo de depressão, mas nada disso será por algum pecado que você cometeu. E se você continuar obedecendo a palavra de Deus, você passará muito, muito mais facilmente por esses períodos difíceis do que os incrédulos. Porque como é que o incrédulo lida com os seus problemas emocionais e psicológicos? É fingindo uma alegria que não existe. Ou é se entregando ao vício do álcool, das drogas, ou é fingindo uma alegria que não existe. Mas a palavra de Deus nos ensina a reconhecermos os sofrimentos e nos ensina a não fugir dos sofrimentos. Nos ensina a enfrentar os sofrimentos de frente. As palavras de Deus serão vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Então, o que nós temos aqui não é uma promessa de que os filhos de Deus jamais ficarão doentes, mas é uma promessa de que os filhos de Deus jamais ficarão doentes como consequência direta dos seus pecados, como um castigo de Deus sobre eles. Esta é a vida abundante que você terá neste mundo, e esta vida abundante entrará a eternidade adentro, quando Jesus voltar. E para que você alcance essa vida abundante neste mundo, e então a eterna no mundo por vir, é necessário que você tenha a convicção da palavra de Deus, guardando a palavra de Deus no teu coração. Guarde a palavra de Deus no teu coração e você terá a vida eterna. E ao guardar a palavra de Deus no teu coração, a própria palavra de Deus guardará o teu coração. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Não há outro meio de você obedecer o que vai no versículo 23, a não ser guardando a palavra de Deus no teu coração. Você guarda o teu coração guardando a palavra de Deus dentro dele. E a palavra de Deus dentro do teu coração guardará o teu coração. Se você não guardar a palavra de Deus no teu coração, o teu coração vai seguir o curso natural dele, que conduz à morte. A essência de quem nós somos, chamada aqui de coração, que são os nossos pensamentos, a nossa vontade, as nossas emoções, a nossa consciência, tudo isso foi afetado negativamente pelo pecado de Adão. Adão que foi o nosso primeiro representante diante de Deus. Os nossos pensamentos, sentimentos, vontade, a nossa consciência foram contaminadas pelo pecado e são direcionados para o pecado e para a morte. Então, o pior conselho que qualquer pessoa pode dar a outra é: siga o teu coração. Esse é o pior conselho que se pode dar a uma pessoa. Porque o coração é enganoso, o coração é extremamente corrupto. O nosso coração corrompe todas as coisas. A única esperança de salvação que temos é a transformação dos nossos corações pelo poder do Espírito Santo. E essa transformação, ela ocorre segundo a obra de obediência, e obediência até a morte. Não nossa, mas de Jesus.
Essa transformação ocorre segundo a obra de obediência e obediência até a morte de Cristo, o nosso segundo representante diante de Deus. Então, o nosso primeiro representante trouxe a morte, mas o segundo representante traz a vida. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão foi feito espírito vivificante, escreveu Paulo, lá em 1 Coríntios 15. Por um homem entrou a morte no mundo, e por outro homem entrou a vida. Como você pode saber se o teu coração foi transformado pelo Espírito Santo? Como é que eu sei que eu nasci de novo? Essa é uma dúvida que muitas vezes assalta os crentes. Todos os crentes, em algum momento da sua caminhada com Deus, eles são assaltados com essa dúvida. Será que eu nasci de novo? Será que eu fui salvo de fato? Será que eu estou salvo? Como é que nós podemos saber que fomos salvos? Como é que nós podemos saber que os nossos corações foram transformados pelo Espírito Santo? Você poderá saber se o teu coração foi transformado ao analisar os teus pensamentos. Qual é a tendência dos teus pensamentos? A tendência dos teus pensamentos é em direção à obediência a Deus ou em direção à desobediência a Deus? A tendência das tuas emoções é em direção a Deus ou é em contrariedade contra Deus? A tua consciência, ela te leva a querer obedecer a palavra de Deus, ou a tua consciência não se importa em cometer certos pecados? A tua vontade é obedecer a Deus? Ou a tua vontade só quer obedecer a Deus quando não existe nenhum risco? Quando tudo está fácil, daí quando existe risco, quando a coisa fica difícil, aí o teu coração já não quer mais obedecer a Deus. É assim que você analisa, é assim que você descobre se de fato nasceu de novo. Se os teus pensamentos, emoções, vontade, consciência tendem sempre para a obediência a Deus, então teu coração foi transformado para obedecer a Deus e a sua palavra. Só que assim como aquela convicção inicial que o Espírito Santo nos deu, o mesmo é verdadeiro com relação a essa transformação. Nós dissemos que aquela convicção inicial que o Espírito Santo nos deu, quando nós nascemos de novo, é igual a uma semente que deve ser regada, deve ser cuidada e deve ser alimentada até que se desenvolva em uma poderosa árvore que é inabalável. E, igualmente, quando o Espírito Santo transformou os nossos corações para que nós queiramos e consigamos obedecer a Deus, a sua palavra, Ele fez essa transformação em nós. Mas nos falta o conteúdo da palavra de Deus para que nós saibamos o que efetivamente devemos fazer para obedecer a Deus. O Espírito Santo transformou os nossos corações para que nós obedeçamos a Deus, mas o Espírito Santo não nos deu todas as instruções para que nós saibamos tudo o que nós devemos fazer para obedecer a Deus. E por que isso? Por que o Espírito Santo transformou os nossos corações para obedecermos a Deus, mas não nos deu o conteúdo da palavra de Deus para sabermos o que devemos fazer? Por que quando o Espírito Santo transformou os nossos corações, por que Ele já não colocou dentro dos nossos corações toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse? Porque Ele poderia fazer isso. Se Ele é poderoso o suficiente para transformar os nossos corações, que amavam o pecado, que amavam a rebeldia contra Deus, se Ele é poderoso o suficiente para transformar os nossos corações, por que Ele não seria poderoso também para já colocar dentro do nosso coração a palavra de Deus? Ele poderia ter feito isso por nós, e daí a gente não poderia se incomodar em ter que guardar a palavra de Deus dentro do coração, porque o Espírito Santo já teria feito isso por nós. Mas por que Ele não fez?
Você sabe dizer qual é a razão do Espírito Santo não ter feito isso? Você sabe dizer qual é a razão pelo Espírito Santo aparentemente ter feito o trabalho apenas pela metade? Para começo de conversa, o Espírito Santo não fez o trabalho pela metade. Ele fez um trabalho, ele fez uma obra completa. Mas então por que ele não colocou dentro de nós já o conteúdo da palavra de Deus para que nós saibamos o que devemos fazer para obedecer a Deus? Ele fez isso, ou melhor, ele não fez isso, ele não colocou todo o conteúdo da palavra de Deus no nosso coração exatamente para que o nosso crescimento espiritual, que é o processo de santificação, para que tudo isso fosse um processo de amadurecimento orgânico e consciente, que envolve tentativa e erro. Tudo o que nós aprendemos nessa vida envolve a tentativa e o erro. É assim na escola, é assim na vida. E só assim a gente aprende. A gente está lá na escola, a professora, o professor de matemática está lá ensinando matemática para nós. E daí depois ele passa alguns exercícios. E daí alguns exercícios a gente consegue acertar, outros não. É assim que a gente aprende. É a tentativa e o erro. E então nova tentativa e talvez um novo erro ou talvez o mesmo erro que nós cometemos antes, até que finalmente nós acertamos. A maturidade e a experiência de aprender com os erros passados andam de mãos juntas. E é impossível uma existir sem a outra. É impossível a maturidade existir sem a experiência de aprender com os erros. A maturidade é exatamente a experiência de aprender com os erros. Eu sei que se eu fizer isso aqui, não vai dar certo. Vai dar errado. Quando eu penso assim, eu estou demonstrando que eu estou amadurecendo. Nem adianta fazer dessa forma que vai dar errado. Tem que fazer da outra forma que vai dar certo. Eu estou demonstrando que eu estou ficando maduro. Eu estou crescendo, eu estou amadurecendo. Eu estou aprendendo com meus erros. Se o Espírito Santo tivesse baixado toda a palavra de Deus nos nossos corações, como nós baixamos um arquivo da internet para o nosso computador ou para o nosso celular, nós não seríamos diferentes de um robô que segue ordens, sem estar consciente disso e sem entender as ordens que segue. Um robô, uma inteligência artificial, não é verdadeira inteligência. Tem gente que tem medo, cientistas inclusive, têm medo de que a inteligência artificial, à medida que nós formos desenvolvendo sistemas que são inteligentes artificialmente, daqui a pouco esses sistemas vão tomar conta e vão dominar o mundo. Mas isso não vai acontecer, porque a inteligência não... Se é inteligência artificial, já está ali no nome, é artificial, não é inteligência de fato. A inteligência artificial, num certo sentido, ela aprende com os erros, mas não é um aprendizado moral com os erros. A verdadeira inteligência, ela envolve moralidade. Ela envolve a moral. Então, se o Espírito Santo tivesse feito um download da palavra de Deus no nosso coração,
Está ali, de Gênesis a Apocalipse. Nós saberíamos tudo, nós obedeceríamos a Deus com perfeição. Mas essa obediência não seria uma obediência consciente. Ela não seria uma obediência que parte da maturidade. Não seria diferente de um programa de computador, que faz sempre a mesma coisa quando a gente dá um comando. Se a gente clica em determinado botão lá naquele programa, o programa faz uma coisa. Se a gente abre o YouTube no celular e a gente clica lá no vídeo, o que vai acontecer? O vídeo vai começar a rodar. Mas o aplicativo não tem consciência de que o vídeo está rodando. Ele simplesmente está seguindo aquilo que o programador colocou no código dele. Amadurecemos como pessoas e como filhos de Deus este mundo dominado pelo pecado apenas quando temos consciência do que devemos fazer, exatamente por estarmos convictos daquilo que nós devemos fazer. O objetivo de Deus, o nosso Pai, é que nós o obedeçamos, mas não apenas que nós obedeçamos. O objetivo de Deus é que nós entendamos que uma vida de obediência a Ele é melhor do que qualquer uma outra vida que nós poderíamos viver neste mundo. E isso só é possível a partir da tentativa e do erro. Isso só é possível a partir do momento em que nós desobedecemos a palavra de Deus e então percebemos o erro de desobedecer a palavra de Deus. Percebemos as consequências danosas de desobedecer a palavra de Deus e a gente pensa, opa, não vale a pena desobedecer a palavra de Deus, não vale a pena desobedecer os mandamentos de Deus, não vale a pena desobedecer a sabedoria de Deus por causa disso, disso e disso. E então, na próxima oportunidade que nós temos, diante do mesmo problema, diante do mesmo dilema, nós escolhemos, não, aqui eu vou obedecer a Deus, porque eu já sei que fazendo de qualquer outra forma, não vai dar certo, não vale a pena. É necessário uma escolha consciente da nossa parte. Por isso é necessário esse crescimento orgânico, esse crescimento consciente no conhecimento da palavra de Deus, conhecimento esse que vai permear as nossas mentes, as nossas emoções, as nossas vontades, a nossa consciência. É dessa obediência consciente, é essa obediência consciente que Deus deseja para os seus filhos. É essa obediência consciente que Deus quer para nós. Então, sendo que é o nosso coração que detém o poder de nos conduzir ou para a vida ou para a morte, é necessário que, acima de tudo, nós guardemos os nossos corações e você guardará o teu coração guardando a palavra de Deus dentro dele, para que você saiba qual caminho deve tomar para obedecer a Deus neste mundo dominado pelo pecado. E qual é o caminho que você deve tomar para obedecer a Deus neste mundo? Qual é o caminho que você deve tomar para obedecer a Deus neste mundo dominado pelo pecado? É o caminho da sabedoria de Deus, é o caminho da justiça de Deus que nos é mostrado na palavra de Deus. E com certeza é impossível, se eu tentasse em uma pregação ver tudo aquilo que Deus deseja e quer para nós, é simplesmente impossível. Porque daí então eu teria que começar a pregar em Gênesis 1 e terminaria lá em Apocalipse, né? E isso seria impossível fazer em uma única pregação. Mas esses versos aqui, nós temos uma pequena mostra do que nós devemos fazer. Versículo 24.
Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem para a frente e as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retire o teu pé do mal. O versículo 24 nos mostra o que nós devemos e o que nós não devemos fazer com as nossas palavras. As nossas palavras não podem ser palavras falsas. Desvia de ti a falsidade da boca. As nossas palavras não podem ser palavras falsas. Ou seja, tudo aquilo que nós falamos a Deus, tudo aquilo que nós falamos às outras pessoas e tudo aquilo que nós falamos a nós mesmos, nenhuma dessas palavras podem ser palavras hipócritas. Nenhuma dessas palavras devem ser palavras de mentira. Nenhuma dessas palavras devem ser palavras de engano. Mas além disso, as nossas palavras também não podem ser perversas. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. As nossas palavras não devem ser palavras perversas, não devem ser palavras maldosas, não devem ser palavras venenosas, cujo objetivo é machucar, é maltratar, é fazer mal e até matar as outras pessoas. As nossas palavras, elas sempre devem ser palavras verdadeiras e sinceras. Palavras que fazem o bem. Palavras que dão ânimo e esperança para quem as ouve. O versículo 25 nos mostra que jamais devemos perder de vista qual é o nosso objetivo e qual o nosso destino. Os teus olhos olhem para frente, as tuas pálpebras olhem direto diante de ti. É fácil perdermos de vista qual é o nosso objetivo e qual é o nosso destino neste mundo dominado pelo pecado. Você sabe qual é o teu objetivo? Você sabe qual é o teu destino neste mundo? O escritor de Hebreus nos diz qual é o nosso objetivo e destino. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Assim considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e fiqueis desanimados. No combate contra o pecado, ainda não haveis resistido a ponto de derramar sangue. O teu objetivo é correr em direção a Jesus. E o teu destino é ser restaurado segundo a imagem de Jesus, sendo conformado a Ele dia a dia. Os teus olhos olhem para frente. Olhem para o destino que Deus preparou para você. As tuas pálpebras olhem direto diante de ti. Nós devemos seguir neste mundo sempre olhando em direção ao nosso destino e objetivo. Teu objetivo é correr em direção a Jesus e o teu destino é ser restaurado e conformado à imagem dele. Todas as demais coisas são periféricas a esse objetivo e a esse destino. Todas as demais coisas são acessórios. E por isso mesmo você
conscientemente deve considerar cada passo que dará e o caminho que você tomará. Versículos 26 e 27. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda, retire o teu pé do mal. Existem muitas coisas que querem nos desviar do destino e objetivo de chegarmos a Jesus semelhantes a Ele. Existem muitas coisas que querem nos desviar desse objetivo e desse destino. Pode ser que o sucesso, as riquezas e o prazer queiram desviar os nossos passos. E pode ser que o fracasso, a pobreza e a tristeza queiram nos levar para longe de Jesus. Seja o que for, você deve sempre pensar muito bem o que fará em seguida. Pondera a vereda dos teus pés. Considera qual vai ser o próximo passo que você vai dar. Seja no meio do sucesso, das riquezas, do prazer, seja no meio do fracasso, da pobreza e da tristeza. É necessário que você considere tudo o que fará com cuidado. É necessário que, com base na palavra de Deus, você ordene bem todas as decisões e todo o caminho que você tomará. Todos os teus caminhos sejam bem ordenados. É necessário que você entenda a palavra de Deus para que ordene bem o teu caminho, para que ordene bem os teus passos, para que você saiba o que deva fazer em seguida. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda de tudo aquilo que a palavra de Deus te ordena. Se você sabe o que é o certo, faça o certo. E se você não sabe o que é o certo, descubra o que é o certo. Investigue na palavra de Deus o que é o certo. Procure o conselho de irmãos sábios para descobrir o que é o certo. Procure o conselho de irmãos que temam a Deus para que você saiba aquilo que é o certo. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda de tudo que a palavra de Deus te ordena. E que os teus passos jamais te levem a fazer o mal. Retira o teu pé do mal. Qualquer coisa que você for fazer, se for uma coisa má, se for uma coisa ruim, se for algum pecado, não faça. Se você já sabe que não deve fazer, não faça. Entenda que, a menos que você guarde a palavra de Deus no seu coração, você jamais conseguirá obedecer a Deus. A menos que você leve os teus pensamentos, emoções, vontade e consciência cativos à obediência à palavra de Deus, você jamais verá a vida. É necessário que você guarde a palavra de Deus no teu coração. É necessário que os teus pensamentos, a tua vontade, as tuas emoções e a tua consciência sejam dominados pela palavra de Deus. É necessário que você guarde o teu coração obedecendo a palavra de Deus que você já guardou no teu coração. Você guardou a palavra de Deus no coração e agora então você deve obedecer essa palavra que você guardou no coração.
Guarde a palavra de Deus no teu coração e ela guardará o teu coração para a vida eterna. Amém.